Muito boa tarde a todos, presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Havendo o número legal, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do ano 2026. Peço à nobre vereadora Thay para que faça uma leitura de um texto bíblico. Peço a todos que se coloquem em pé, por favor. Provérbios 29, versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Solicito ao primeiro secretário que faça as leituras das correspondências recebidas e expedidas durante a semana, assim como a súmula das indicações apresentada. Ofício número 28/2026 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, PLDO, para o exercício de 2027. Ofício número 589/2026 do Gabinete do Prefeito, encaminhando estimativa de impacto financeiro, demonstrativo consolidado da despesa com pessoal. Ofício número 590/2026 do Gabinete do Prefeito, encaminhando declaração de ordenador de despesa. Súmula do projeto de lei número 3.644/2026 do vereador Fábio de Souza Silveira, Fábio Balaco, o qual institui o Programa Municipal de Prevenção aos Impactos das Apostas Online, BETs, e Jogos de Azar e estabelece diretrizes para combate ludopatia no município de Sarandi e das outras providências. Súmula do projeto de lei número 3.645/2026 dos vereadores Aparecido Bianco e Dionísio Aparecido Viário, Dionísio da Diocar, o qual institui, no âmbito da Câmara Municipal de Sarandi, a honraria, destaque em redação escolar e das outras providências. Ofício número 62/2026, CMS da Câmara, ao Marcos Joaquim da Silva, coordenador de frotas, encaminha retificação de solicitação de transporte para os vereadores mirins. Ofício número 63/2026, CMS da Câmara, ao senhor Carlos Alberto de Paula Júnior, prefeito, encaminhando solicitação da informação. Ofício número 64/2026, CMS da Câmara, ao senhor Carlos Alberto de Paula Júnior, prefeito, encaminhando os requerimentos e indicações apresentados na 11ª sessão ordinária realizada no dia 13 de abril de 2026. Ofício número 65/2026, CMS da Câmara, ao senhor Carlos Alberto de Paula Júnior, prefeito, encaminhando projetos de lei para sanção ou veto, promulgação e publicação. Ofício número 66/2026, CMS da Câmara, ao senhor Gerson Zanusso Júnior, diretor de Hemocentro de Maringá, encaminhando de convite para palestra. Súmula das indicações recebidas. Indicação número 92/2026 do vereador Aparecido Bianco. Indica ao senhor prefeito que seja realizada a construção de uma unidade básica de saúde, UBS, no Conjunto Floresta, considerando o crescimento contínuo do número de moradores na localidade, o que tem ampliado significativamente a demanda por serviços públicos essenciais, especialmente na área da saúde, sem que exista estrutura própria suficiente para atender de forma adequada e descentralizada a população residente. A construção de uma unidade básica de saúde no Conjunto Floresta representa medida estratégica para fortalecer a atenção primária, ampliar a cobertura da estratégia saúde da família e assegurar atendimento mais próximo, humanizado e eficiente à comunidade. Além de promover maior organização da rede municipal de saúde, a iniciativa contribuirá para melhorar a qualidade de vida dos moradores, garantindo acesso digno e adequado aos serviços básicos de saúde. Indicação número 93/2026, do vereador Aparecido Bianco. Indica ao senhor prefeito que sejam realizadas reformas estruturais na Escola Municipal Padre José de Anchieta, com a devida avaliação técnica das condições físicas da unidade e a adoção das providências necessárias para garantir a adequada infraestrutura do ambiente escolar. A presente indicação se justifica diante das condições estruturais atualmente verificadas na Escola Municipal Padre José de Anchieta,
que atende cerca de 631 alunos, distribuídos em apenas 12 salas de aula, o que tem gerado superlotação e impactado diretamente na qualidade do ambiente escolar. A ausência de ventilação adequada nas salas de aula, somada à falta de ventiladores, agrava o desconforto térmico, prejudicando o desempenho dos alunos e condições de trabalho dos profissionais da educação. Além disso, há problemas recorrentes de manutenção, com falhas elétricas e goteiras na quadra, refeitório e banheiros que comprometem a segurança e a adequada utilização dos espaços escolares. A presença de vidros quebrados representa risco à integridade física da comunidade escolar, enquanto a calçada em más condições dificulta o acesso seguro de alunos, pais e servidores. Por fim, o portão com o interfone danificado compromete o controle de acesso à unidade, afetando diretamente a segurança do ambiente escolar. Diante desse cenário, torna-se necessária a realização de reformas estruturais para garantir condições adequadas, seguras e dignas para toda a comunidade escolar. Indicação número 94/2026, do vereador Belmiro da Silva Farias, Belmiro Barbeiro. Indica o senhor prefeito que seja realizada a criação de uma horta comunitária na Escola Municipal Olinda Dias Pereira, Parque Alvomar. Indicação essa apresentada pela vereadora mirim Maíra Gabriela de Oliveira Freitas, que tem o objetivo de proporcionar aos alunos a oportunidade de cultivar plantas e participar ativamente de atividades relacionadas à educação ambiental. A implantação da horta contribuirá significativamente para o aprendizado prático, estimulando o contato direto com a natureza, o desenvolvimento da responsabilidade, o trabalho em equipe e a conscientização sobre a importância da sustentabilidade e da alimentação saudável. Trata-se de uma iniciativa simples, porém de grande impacto pedagógico e social, que certamente trará benefícios duradouros à comunidade escolar. Indicação número 95/2026, do vereador Fábio de Souza Silveira, Fábio Balaco. Indica ao senhor prefeito que sejam adotadas medidas para o aumento da oferta de consultas médicas na especialidade de médico ginecologista na rede pública municipal de saúde, visando reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso da população ao atendimento especializado. A medida se faz necessária diante da demanda existente por atendimentos ginecológicos, especialmente em casos que exigem acompanhamento contínuo e diagnóstico especializado, como doenças que causam dor crônica e comprometem a qualidade de vida dos pacientes. A ampliação da oferta contribuirá para a maior agilidade no atendimento, continuidade dos tratamentos e fortalecimento da assistência à saúde da mulher no município. Indicação número 96/2026, do vereador Gilberto Messias de Pinas, Gil. Indica ao senhor prefeito que realize o recape asfáltico na Rua dos Cravos, Rua das Palmas e Rua Vitória Régia, no Jardim Verão. A situação atua das vias encontra-se precária, com buracos e ondulações, que dificulta a circulação segura de veículos e pedestres. Indicação número 97/2026, do vereador João Francisco do Nascimento, Bugrão.
continuidade. Indicação número 97, 2026, do vereador João Francisco do Nascimento, Bugrão. Indica ao senhor prefeito que determina a implantação de sinalização viária no Jardim Gralha Azul, exclusivamente por meio da instalação de placas de pare e da execução de pinturas horizontais correspondentes nas vias públicas do referido bairro. A presente indicação tem como objetivo atender uma demanda urgente dos moradores da região, que, em diversas ocasiões e durante visitas realizadas, relataram a ausência de sinalização adequada. Tal situação compromete a organização do trânsito e coloca em risco a segurança de motoristas e pedestres. Propõe-se a implantação da sinalização nas seguintes ruas: Três Lagoas, Naviraí, Nova Andradina, Diamantino e Dourados. Ressalta-se que a instalação das placas e a execução das pinturas horizontais de pare são medidas essenciais para proporcionar maior organização do tráfego e garantir a segurança da população local. Diante do exposto, solicita-se a atenção do Poder Executivo para que sejam adotadas, com maior brevidade possível, as providências necessárias à efetiva implantação da sinalização do Jardim Gralha Azul. Indicação número 98, 2026, do vereador João Francisco do Nascimento, Bugrão. Indica ao senhor prefeito que determine ao setor competente a realização da substituição das lâmpadas da iluminação pública do Jardim Gralha Azul por lâmpadas de LED. A presente indicação tem como objetivo atender a demanda dos moradores, que relatam a necessidade de melhoria na iluminação pública da região. A substituição por lâmpadas de LED proporcionará maior eficiência luminosa, melhor visibilidade nas vias, além de contribuir para a segurança da população. Ressalta-se ainda que a tecnologia LED apresenta maior durabilidade e menor consumo de energia elétrica, e também reduzindo a necessidade de manutenções frequentes. Indicação número 99, 2026, de todos os vereadores. Indica ao senhor prefeito que sejam atendidas as indicações contidas no ofício número 1, 2026, PVM, do Programa Vereador Mirim, referente à pauta do dia 14/4/2026. Questão de ordem, senhor presidente. Temos aqui o requerimento número 100, 2026, da Comissão Conjunta, o qual consolida a inclusão na pauta da ordem do dia o seguinte item: Projeto de Lei Complementar número 677, 2026, do Poder Executivo Municipal, o qual eleva o número de vagas de cargos efetivos do magistério, na forma que especifica. Primeiro aqui vão definir as indicações, tá? Indicações apresentadas estão definidas por essa presidência. Em votação, o requerimento 100 de 2026 da Comissões Conjuntas solicitado a inclusão na pauta da ordem do dia do projeto de lei complementar 677 de 2026. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. A inclusão está aprovada. Considerado que o requerimento foi aprovado, a proposta será incluída como último item da pauta. Temos aqui também um ofício 15 de 2026 e 26 de 2026 do gabinete do prefeito, os quais solicitam regime de urgência os projetos de lei complementar 676 de 2026 e o 677 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Esse projeto que se trata da progressão da água, né, e das vagas dos professores, tá bom? Em votação, a solicitação de regime de urgência. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantam. O regime de urgência está aprovado. Senhoras e senhores, como as proposições se encontram em regime de urgência, os projetos serão votados em turno único. Todos estão de acordo? Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usar da palavra no pequeno expediente. Lembrando que é sobre a matéria de ordem do dia. Fábio de Souza Silveira. Próximo. Erasmo Cardoso Pereira. Próximo. Gilberto Messias de Pinas. Próximo. João Francisco do Nascimento. Próximo.
Tainá Menegas Maciel. Próximo. Aparecido Bianco. Com a palavra, vereador Bianco. Som. Quero aqui constar a presença do nosso secretário da Águas de Sarandi, né, diretor, né? Trocou o nome, o Foz. Muito prazer você estar aqui, Foz. Superintendente, é isso? Depois vai ser, né? Diretor? Diretor, né? É que cantaram aqui na minha orelha e eu falei, ué, será que mudou de novo? Mas beleza, prazer tê-lo aqui hoje. Eu queria falar de uma coisa que, para mim, é muito importante. Foi feito um estudo, né, do pessoal da área de saúde, do mestrado da área de saúde, e fizeram todo o perímetro dessa região, ali próximo à floresta, e constataram que ali precisa ter uma unidade básica de saúde, ali nas proximidades. Não precisa ser ali, mas precisa ter, porque as pessoas saem dali e tem que andar muito para até chegar no posto de saúde, que está aqui embaixo, aqui quase na divisa com Maringá. Então, é importante ter um local de saúde para a pessoa ter ali um posto de saúde para dizer que é seu, né? Aquelas pessoas que moram ali em torno do floresta, né, elas estão desassistidas. Então, para elas chegarem até o posto de saúde, elas têm que andar e muito. Então, é importante que a gente já pense, que a prefeitura pense já um projeto para um posto de saúde naquela região, para melhorar a vida daquelas pessoas. Outra coisa que eu queria falar é da escola Padre José de Anchieta. Nós chegamos na escola para ser atendidos e ficamos meia hora na frente da escola. Não porque os funcionários não nos atenderam, é porque não tem interfone. Está quebrado o interfone há muito tempo, desde o ano passado. E aí está sem funcionário também. E aí, se eles tirar uma pessoa, que já está faltando professor também, como que eles vão tirar uma pessoa para atender? Não tem como. Então a situação complicou ali, né? Sem dizer que a gente andou na escola, a gente viu sala superlotada, falta de ventilação, goteira, problemas elétricos, vidro quebrado, né? Então, assim, são vários problemas na escola. O mais grave que a gente viu, vários pais que moram ali perto vieram conversar com a gente, nos conheceram, falaram, olha, aqui para atender, se não for no horário de entrada e saída, é difícil atender, porque o interfone está quebrado e eles não têm funcionário. Então, precisa ser resolvido e a gente está pedindo essa indicação para que se tome providência o mais rápido possível. Outra coisa que eu queria falar, já que a gente está falando de educação, eu queria falar diretamente para o líder do governo. A escola Yoshio Hayashi está aqui, no final, ali perto da Águas de Sarandi. É uma escola boa, com padrão de outras escolas que eu andei visitando, não tem goteira, tem um refeitório, uma escola boa. Ela não podia ser demolida. Sabe quem que pediu para mim? As professoras do Mauro Padilha. Sabe o que elas falaram? Aqui tem rachadura, inclusive tem pedido de Vossa Excelência lá, para aquela escola, eles falaram, o senhor fez uma visita lá, e elas pediram para que a Câmara de Vereadores intercedessem para que eles possam mudar para essa outra escola, até que conserte a delas, em vez de demolir. A ideia delas não é ruim, Cláudio. Né? A escola lá está muito melhor do que a delas. Então, vai sair de lá, vai para a escola nova, né? O Yoshio Hayashi vai para a escola nova. Então, aí elas podiam trocar, né? Sair do Mauro Padilha e ir para lá enquanto conserta o Mauro Padilha. Seria uma troca boa. Economizaria dinheiro, organizaria, porque o Mauro Padilha está com um problema sério, o senhor visitou lá, problema elétrico, está grave lá, queimando o ventilador, situação muito complicada, cheia de goteira. Então, e aí temos uma escola que está boa, né, do ponto de vista comparada a essa escola, e vai ser demolida. A gente espera que faça uma troca, então. É o pedido das professoras, é o pedido do corpo docente, e o prefeito poderia ouvir, né, e ouvir Vossa Excelência, que é líder do governo, para que, né, a gente pudesse ser uma troca. E enquanto elas estivessem lá, consertaria o colégio. Ou arrumaria a fiação, arrumaria a questão elétrica daquela escola e arrumaria as goteiras e elas podiam voltar para lá para uma escola melhor do que já tem hoje. Tá certo? Muito obrigado.
Posso, Balaco? O nosso vereador Bianco, pela a conversa que nós tivemos com o De Paula, é exatamente isso. A escola não vai ser demolida nesses últimos 3 anos agora para estar atendendo essas demandas. O Mercedes poderia ser isso, né? E os demais necessidades que tiver na cidade para estar atendendo isso aí. Aí depois, a partir dos próximos 3 anos, aí vai ser derrubado, feito outra coisa lá, né? Seria muito bom, porque é um anseio dos professores, do corpo docente, É uma né, ideia, para estar lá. Eu acredito que está no projeto isso aí, mas é uma ideia legal. Seria Tá, legal, né? seria um bom pedido. É, Vossa Excelência, eu queria já pedir que a indicação 95 do líder de governo, eu queria participar dela. Beleza? Próximo vereador. Belmiro da Silva Farias. Próximo. Cláudio de Souza. Com a palavra, o vereador Cláudio. Boa noite a todos, quem nos segue nas redes sociais, todos os presentes aqui, cumprimentando meu amigo aí César Foz, a Thelma, tá? Cumprimento a todos. Ressaltar aqui as indicações dos colegas, né? Não tenho nenhuma aqui, mas a importância, tá, gente, para o trabalho pedagógico da escola, para a infraestrutura está bacana ali, que uma goteira na quadra atrapalha a aula de educação física, na sala de aula, o problema de climatização atrapalha o aprendizado das crianças. Então, a gente acredita que o prefeito está preocupado realmente com isso, tem a questão do dinheiro na escola, direto na escola, que é um programa, gente, que é importante, porque isso aí possibilita o gestor ali da escola fazer algo mais rápido ali, resolver isso mais rápido, pequenos problemas que não precise ir lá para a licitação como um todo da rede municipal, porque isso a gente sabe que isso demora bastante tempo, né? Então a gente quer acreditar que isso aí venha de encontro para que os gestores tenham esse instrumento para que resolva esses pequenos problemas. Um vidro quebrado, tá, gente? Isso eu acho que é bacana. Ressaltar também aqui a indicação do vereador Belmiro, questão da horta. Eu sou testemunha ocular ali numa unidade, a minha unidade onde eu trabalho é do Estado, viu, Belmiro? Mas ali tem o agro, né? Tem o curso agro, e os alunos adoram a questão da horta, ali tem pequenos animais também, ali eles fizeram composteira que aproveita o restante de alimentos da merenda que sobram, então ali é um instrumento de aprendizado bacana, tá? Faz com que eles gostem um pouco mais da escola e desenvolva atividades extracurriculares bem legais ali para o aprendizado deles. Próximo vereador. Encerrou os inscritos, presidente. Havendo um número legal, damos início à ordem do dia. Item 1. Requerimento número 88 de 2026 do vereador Aparecido Bianco. Ofício ao senhor prefeito solicitando informações acerca da eventual realização de estudos e planejamento para a contratação de novos motoristas destinados ao transporte escolar do município. Diante da atual insuficiência de profissionais e dos recorrentes relatos de superlotação nos veículos, requer que sejam encaminhadas as seguintes informações. 1. Existe estudo técnico ou levantamento atualizado que aponte a necessidade de contratação de novos motoristas para o transporte escolar? Em caso positivo, encaminhar cópia ou detalhamento. 2. Qual é o número atual de motoristas em atividade no transporte escolar municipal e qual a demanda total existente? 3. Há déficit de motorista atualmente? Em caso afirmativo, qual a quantitativo estimado necessário para o atendimento adequado da demanda? 4. Quais medidas estão sendo adotadas pelo Executivo para suprir a eventual falta de motoristas, especialmente no que se refere à abertura de concurso público, processo seletivo ou contratação emergencial? 5. Como está sendo realizado o planejamento das rotas escolares e quais critérios estão sendo utilizados para evitar a superlotação dos veículos? 6. O município tem conhecimento dos relatos de ônibus escolares operando acima da capacidade? Em caso positivo, quais providências estão sendo tomadas para sanar a situação? 7. A fiscalização regular quanto à lotação dos veículos e ao cumprimento das normas de segurança no transporte escolar? O presente requerimento se justifica diante das preocupações relacionadas à qualidade e, sobretudo, à segurança do transporte escolar do município. Relatos de veículos circulando com excesso de passageiros evidenciam
possível insuficiência de motoristas e falha no planejamento logístico, o que pode comprometer diretamente a integridade física das crianças transportadas. Em discussão única. O requerimento encontra em discussão. Com a palavra, vereador Bianco. Esse requerimento é sério. Nós temos relatos de pais, mães, que ligam desesperado para a gente, de ônibus superlotado, ônibus que deixou de pegar a criança. Então, você imagina uma criança como ela fica num ônibus superlotado. Né? A gente sabe que a situação é complicada, não tem monitor, só tem um motorista. E assim, nós fomos hoje na garagem, ônibus tem, monte. Tirei foto, filmei, tem muito ônibus. Então, estamos tendo um problema. Então, está faltando motorista. Porque está com problema nas linhas. Senão, as mães não estariam ligando para a gente. Desesperadas. Né? Então, assim, é um problema sério que precisa ser resolvido. Urgentemente. Né? O dinheiro da educação vem, né? E precisa ser empregado no que é necessário. Não dá para aceitar que as crianças venham em ônibus superlotados ou até mesmo percam o ônibus. Ou sejam cortadas do trajeto, como está acontecendo recentemente. E quando um pai liga desesperado, é com razão. A gente sabe como está o mundo lá fora. Uma mãe, um pai quer ver seu filho no trajeto, entrando na escola. Não é verdade? E a gente sabe o que é o bullying na escola. Ônibus superlotado, ele propicia o bullying. Isso é horrível para as crianças. A criança chega na escola, a mãe está falando, ligando para a gente, dizendo que a criança chega na escola já estressada. Super estressada. Então, a gente pede encarecidamente para que se tome providência e a gente vai fiscalizar até que esse problema cesse. Porque desse jeito não dá para continuar. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, professor Cláudio. Esse é um problema sério mesmo, tá, gente? Isso afeta não só a rede municipal, mas a rede estadual também, que utiliza esses ônibus. Já tive contato ali com a coordenação, com a Secretaria de Educação, e através do processo de PSS que eles estão fazendo, diz que a previsão é que no mês de maio eles consigam estar regularizando essa situação. Então, a gente tem acompanhado de perto, temos conversado ali com o coordenador, o Marcos, né? E a gente espera que seja sanado, tá, gente? Porque isso prejudica muito as crianças. Período de provas que a gente está entrando agora, e a falta ali depois prejudica ali o aprendizado deles, tá bom? O requerimento continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Thay. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha presencialmente e público que nos acompanha pelas redes sociais. Esse requerimento é muito importante, até porque o transporte escolar é um serviço essencial. E é ele que garante que as nossas crianças cheguem em segurança até a escola. E nós sabemos que hoje a estrutura não é suficiente. Falta ônibus e isso é visível. Mas nós precisamos falar também dos motoristas, porque não adianta ter ônibus se não tiver profissional suficiente para rodar as linhas com segurança. E antes de qualquer coisa, é preciso deixar claro: os motoristas fazem um trabalho sério, responsável e essencial. E estão todos os dias cuidando das nossas crianças. Se existe problema, o problema não está neles, está na organização do nosso serviço. E eu digo isso com base em dados. Hoje, conforme levantamento no portal da Transparência, Sarandi tem 28 motoristas lotados na divisão de transporte escolar. E a pergunta é simples: isso é suficiente para o tamanho da nossa cidade? Porque o que a população vê na prática é outra coisa. Relato de ônibus lotado, criança sendo transportada acima da capacidade, e isso é grave. Então, o que esse requerimento está perguntando é o básico. Existe estudo que diga quantos motoristas são necessários para atender o município? Existe desequilíbrio ou não existe? Se existe, o que a prefeitura está fazendo?
Vai contratar, vai abrir concurso ou vai continuar empurrando esse problema? E mais, a prefeitura sabe da superlotação? Se sabe, o que foi feito até agora? Porque isso não é detalhe, isso é segurança. E tem outro ponto. Quem está fiscalizando isso? Existe controle ou só vão agir quando acontecer algo mais grave com as nossas crianças? Porque transporte escolar não pode funcionar no improviso. Não pode depender de dar um jeito. Tem que ter planejamento, tem que ter organização, tem que ter responsabilidade. Então, esse requerimento é simples. Ele não acusa, ele pergunta. Mas pergunta aquilo que a população quer saber. Se está suficiente, mostre o estudo. Se não está, diga o que vai fazer. Porque quando o assunto é transporte de criança, não dá para errar. O requerimento continua em discussão, em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item. Item 2. Requerimento número 89/2026, do vereador Aparecido Bianco. Ofício ao senhor prefeito solicitando informações acerca da contratação de professores de apoio para crianças com TEA, transtorno de espectro autista. Solicita-se ainda: 1. A quantidade de alunos com TEA matriculados na rede pública municipal de ensino. 2. A quantidade de alunos atualmente atendidos por professores de apoio. 3. A quantidade de profissionais que atuam no município com educadores e apoio para alunos com TEA. As informações solicitadas são necessárias para garantir que os alunos com TEA tenham acesso a acompanhamento adequado por profissionais qualificados, assegurando melhores condições para seu desenvolvimento educacional. Além disso, os dados permitirão avaliar a real demanda existente na rede municipal de subsidiar a adoção de políticas públicas mais eficazes voltadas à inclusão escolar. Em discussão única. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Bianco. Clayton, é isso? Lembrei do teu nome, hein? A gente já estudou junto, né? Muito tempo. Prazer tê-lo aqui hoje. E a sua esposa. Bom, eu fiz um textão para ler aqui, mas eu andei em tantas salas de aulas que eu não vou ler. Não vou ler, eu vou falar. Hoje eu fui na escola. Chegando lá, a primeira coisa que a professora me falou, presidente, foi que ela está com 5 laudados, 5 autistas laudados, sem nenhum professor de apoio. Você já pensou a vida dessa professora como é? Você já pensou a vida desses 5 autistas como é? Todo mundo sofre nessa sala de aula. Sofre o autista, sofre o aluno, sofre o professor. Como que ela cuida dos alunos numa sala superlotada e cuida dos 5 autistas laudados? Como que faz? Como é que consegue fazer isso? Essa professora é uma heroína. Eu sou pai de autista. Eu sei como é. A gente tem que dar um tratamento diferenciado. Mas como que uma professora dessa consegue dar aula? E o que a gente pede aqui é simples. Nós queremos saber quanto é que vai contratar esse professor de apoio. E nós estamos perguntando desde o começo do ano passado. E a gente vem falando, ó, nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema. Vai ter caos na educação. E até agora, a gente não viu a solução ainda. Eu, pelo menos, não vi a solução. E isso não é só nessa escola que eu visitei, ali no Floresta hoje. Em toda a rede está desse jeito. Toda a rede. 3, 2, sala superlotada, sem ventilador, chovendo dentro. E aí a professora sem o professor de apoio. As crianças sofrem, porque precisa de uma pessoa que está cuidando delas ali. Não é só colocar a criança na escola. Tem que dar estrutura. E o professor de apoio nessa situação é a estrutura. Eu não me vejo numa sala de aula, dando aula, cuidando de uma sala superlotada,
com mais 5 autistas, eu não ia conseguir dar conta de tudo isso. Eu não sei como é que a professora consegue. É desumano. E aí a culpa dos professores da rede é a culpa do IDEB. O IDEB está mal por causa do professor. O IDEB está mal porque não tem estrutura na cidade de Sarandi. Essa é a verdade, que todo mundo tenta esconder. Sala superlotada, falta professor de apoio, falta ventilador, chove dentro. É hora de contratar esses professores de apoio imediatamente, porque sem esses professores de apoio, nós vamos ter um caos na educação. Eu venho falando e vou continuar falando. E nós estávamos lá, 5 professores estavam de atestado, doentes. Professores estavam doentes, mas aí fica doente mesmo, né? Quem é que não fica doente numa situação dessa? Então é hora da prefeitura, o prefeito, a secretária tomar providência, porque do jeito que está, não dá para continuar não. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereadora Thay. Professor de apoio é um problema sério aqui em Sarandi. E esse requerimento é importante justamente por conta disso. Porque ele busca responder perguntas básicas e claras. Quantos alunos com TEA existe na rede? Quantos desses alunos estão sendo atendidos por professores de apoio? E quantos profissionais atuam hoje nessa função? E mais do que falarem superficialmente sobre esse tema, nós precisamos olhar os dados oficiais e entender o tamanho real dessa demanda. E existe uma informação já encaminhada pela própria Prefeitura em 8 de março de 2025, que nos ajuda a ter essa dimensão. Na ocasião, foi informado que o município possui 133 crianças com TEA no CEMEIS e 389 alunos com TEA nas escolas municipais. Ou seja, 522 alunos com transtorno do espectro autista na rede municipal de ensino. Além disso, também foi informado que existem 34 professores atuando no atendimento especializado, 87 dobras e 16 estagiários. E esses números são importantes, porque eles mostram que não estamos falando de um caso isolado. Estamos falando de uma grande demanda, crescente e que exige estrutura. E aí entra um ponto que precisa ser considerado. No ano passado, o município realizou um concurso público. E nesse concurso foi previsto o cargo de professor de educação especial. O que é importante, sim, mas precisamos olhar para o dimensionamento. Foram previstas apenas 14 vagas. 14 vagas para uma rede que tem mais de 500 alunos com TEA. E mais, nesse concurso foram aprovados mais de 100 candidatos para esse cargo. Ou seja, existe demanda, existem profissionais qualificados, existe uma lista de aprovados. Mas, ao mesmo tempo, estão previstas apenas 14 vagas. E aí vem uma pergunta que naturalmente surge. Se já se sabe que existe essa demanda, por que não foi feito um concurso com um número maior de vagas? E é aqui que entra um ponto que eu sempre digo nessa tribuna: planejamento das contas públicas. Porque hoje, o limite de gasto com o pessoal do município já está no pescoço. E quando chega nesse nível, o município não consegue contratar em grande escala, mesmo tendo necessidade. Então, esse é um debate que precisa ser feito com muita responsabilidade. Porque não adianta reconhecer a demanda, não adianta ter profissionais aprovados, se lá atrás não houve planejamento necessário para permitir essas contratações. E é por isso que esse requerimento é importante, porque ele não é apenas um pedido de informação, ele é um instrumento para que a gente entenda a realidade da rede, para que a gente consiga avaliar se a estrutura acompanha a necessidade e, principalmente, para que a gente possa planejar melhor daqui para frente.
Porque quando a gente fala de inclusão, não dá para correr atrás depois. Tem que planejar antes, tem que estruturar antes, tem que garantir condições reais dentro da sala de aula. E no final, o que nós precisamos assegurar é que cada criança tenha suporte necessário para aprender. Porque inclusão de verdade não é só matrícula, é a condição de aprendizado. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Em votação, o requerimento está aprovado. Próximo item. Item 3. Requerimento número 90/2026, do vereador Dionísio Aparecido Viaro, Dionísio da Diocar. Ofício ao senhor prefeito solicitando informações acerca da possibilidade de realização de manutenção ou substituição do playground parquinho infantil existente no Parque Ecológico João Paulo II, no município de Sarandi, Paraná. O referido local, amplamente frequentado por diversas famílias da região, especialmente nos finais de semana, sendo utilizado para atividades de lazer, recreação e convivência. Entretanto, há relatos de que alguns equipamentos do playground apresentam desgaste natural, em razão do tempo de uso, podendo necessitar de manutenção, reparos ou até mesmo substituição. Dessa forma, a realização das devidas melhorias torna-se importante para garantir melhores condições de utilização do espaço público e, principalmente, maior segurança às crianças que frequentam o local. Em discussão única. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Thay. A prefeitura não vai instalar um parquinho infantil no Parque Ecológico à altura do que a população merece, só se não quiser. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque em janeiro deste ano eu consegui, através do deputado federal Tião Medeiros, a destinação de quase R$250 mil para a aquisição de um novo playground para o nosso município. Ou seja, o recurso existe, o dinheiro está garantido e, mais do que isso, já existe protocolo formal, já existe tramitação dentro do governo do estado. E não para por aí. Em fevereiro, eu apresentei uma indicação nessa casa, pedindo exatamente que esse playground fosse instalado no Parque Ecológico. Um espaço que poderia ser referência de lazer para muitas famílias, mas hoje sofre com abandono e falta de estrutura. Ou seja, não falta recurso, não falta indicação e não falta solução. O que falta é só tirar do papel. Então, vereador e presidente Dionísio, esse requerimento é muito importante para reiterar esse pedido. E peço, inclusive, ao senhor, que possui um bom relacionamento com o nosso ilustre prefeito, Carlos de Paula, que possa levar essa demanda diretamente a ele, para que isso seja agilizado. Porque hoje a situação é clara. O recurso está garantido, o pedido foi feito e já se passaram meses. E até agora nada saiu do papel. E mais, a indicação que eu apresentei em fevereiro, até hoje não teve resposta. E isso também precisa ser dito, porque no final, quem paga essa conta é a população. Quem espera a resposta são as famílias. Quem precisa são as crianças. E como dizia o próprio prefeito na campanha, é urgente, é para já. Então que seja, porque a população não pode mais esperar. O requerimento continua em discussão. Em votação, o requerimento está aprovado. Próximo item. Item 4. Requerimento número 91/2026, do vereador Dionísio Aparecido Viaro, Dionísio da Diocar. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe sobre a viabilidade da construção de galerias pluviais, com a devida instalação de bueiros em toda a extensão da Avenida Deputado Borsari Neto, no trecho compreendido entre o início na rua Eracides Martins de Oliveira, antiga Rua 7, e o seu término na Rua Rei Zumbi dos Palmares, antiga Rua 18, no Jardim Nova Independência, no município de Sarandi, Paraná. O presente requerimento tem por finalidade informar a comunidade local
considerando os recorrentes problemas de acúmulo de água na referida via. Tais transtornos são ocasionados principalmente por desníveis no pavimento e pela insuficiência no sistema de drenagem atualmente existente. A situação tem gerado dificuldades na mobilidade urbana, risco à saúde de pedestres e motoristas, além de potenciais danos à infraestrutura e aos imóveis da região. Diante disso, a implantação de galerias pluviais e bueiros mostram-se medida essencial para garantir o adequado escoamento das águas pluviais, contribuindo para a melhoria das condições de trafegabilidade, segurança e qualidade de vida da população. Em discussão única. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Bianco. Eu quero parabenizar o seu requerimento, Vossa Excelência, e queria pedir para participar dele, tá? E dizer que a população reclama mesmo, o senhor tem razão. O pessoal procura a gente. Para quem não conhece, é o final da Borsário Neto com a João Marangoni, dali para frente, né, em direção lá ao rio. Aquele local ali, a enxurrada desce, não tem água para captar a galeria. Foi feito pela prefeitura anterior umas curvas de nível para a água não entrar na casa das pessoas, porque se tirar aquelas curvas de nível, devasta as casas ali, alaga tudo, passa por dentro do campo, tem um campo de futebol ali, passa por dentro do campo a água, rasga ali dentro e pega o Novo Independência. Então ali precisa realmente de galeria. Já tem uma galeria enorme, que é da João Marangoni ali de cima, perto do Bom Dia, que passa ali por baixo e vai até o Ribeirão com dissipador. Então o que precisa é fazer as galerias de ligação. Não é isso, Vossa Excelência? Precisa fazer a galeria de ligação, né, para que aquela população ali tenha qualidade de vida. Porque ali está servindo de depósito de lixo, sofá, geladeira, mato, mamona, naquela região. E dá uma qualidade ali, com certeza as pessoas vão construir aqueles terrenos, parte deles já são da prefeitura, e aí melhora a vida, captando toda aquela água ali, já pode abrir aquelas ruas, que é um pedido que o Vossa Excelência já fez nessa casa também, né? E abrir aquelas ruas que estão todas fechadas por causa da vazão da água naquela localidade. Tá certo? Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o professor Cláudio. Alguns meses também apresentei indicação solicitando, né, justamente a abertura, né, da rua Rei Zumbi dos Palmares, né? E só que ali só consegue fazer a abertura daquelas vias para melhorar a mobilidade urbana, justamente com essa captação dessa água pluvial. Está aqui o nosso diretor César Foss, tem um conhecimento grande sobre isso, né, e conhece esse problema, né, como poucos aqui no município. Então, a gente gostaria de participar desse requerimento, tá, Dionísio? Gostaria de participar desse requerimento também, já ressaltando que a gente tem essa indicação dessa abertura dessas vias, e os moradores têm sempre nos cobrado, né? Isso aí melhoraria muito a mobilidade naquela região. O requerimento continua em discussão. Em votação, o requerimento está aprovado. O próximo item? Item 5. Requerimento número 92/2026, do vereador Edinaldo Cardoso Silvério, Edinaldo Edil Transportes. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe se existe estudo sobre a liberação para ativação da rede de esgoto do Jardim Paulista, bem como se há cronograma definido para a referida liberação, qual a previsão para o início e conclusão dos serviços. Em caso negativo, quais os motivos da não liberação até o momento, e se existe previsão orçamentária para a execução ou conclusão da obra. O presente requerimento visa obter informações claras acerca da situação da rede de esgoto no bairro Jardim Paulista, tendo em vista a relevância do serviço para a saúde pública, qualidade de vida dos moradores e prevenção ambiental. Em discussão única. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento está aprovado. Próximo item. Item 6. Requerimento número 93/2026, do vereador Erasmo Cardoso Pereira, Erasmo da Saúde. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe sobre a instalação de sistema de cancela eletrônica com sinalização sonora e luminosa em cruzamento ferroviário, na Avenida José Munhoz e Avenida Atílio Salvalágio. Os cruzamentos com a linha férrea, situadas nas referidas avenidas, apresentam condições
que configuram um elevado risco à segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Atualmente, o local conta apenas com sinalização vertical e horizontal simples, insuficiente para garantir visibilidade e proteção adequadas, sobretudo em períodos de maior fluxo de veículos ou de baixa luminosidade. A ausência de dispositivos automáticos de alerta compromete significativamente a segurança viária, aumentando o risco de acidentes. Ressalta-se que recentemente ocorreu um acidente grave no local, o que reforça a urgência na adoção de medidas preventivas. Dessa forma, a implantação de cancelas eletrônicas com sinalização sonora luminosa mostra-se medida essencial para reforçar a segurança no local e prevenir novas ocorrências. Em discussão única. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Bianco. Erasmo, parabéns pelo requerimento e eu gostaria de participar dele também. Não é de hoje que a gente vê acidentes naquela localização. Nós temos um mercado sendo instalado naquela região, vai aumentar o fluxo de veículo, né? E a gente, todos nós dessa casa, já tivemos na Rumo Logística, né, cobrando melhorias na linha do trem, porque a gente sabe da situação que o povo vive no dia a dia, na hora de trabalhar, na hora de voltar do trabalho. E essa cancela eletrônica foi pedida aquela vez que a gente foi lá, eles não nos deram resposta, mas é importante reforçar o pedido. Estou com você, é muito importante mesmo, porque esse último acidente, o cara quase morreu. Por pouco ele não foi fatal. E outros acidentes que a gente já teve no município, esse ano, se eu não me engano, já é o 4º acidente. Tem até com um ônibus, uma circular da TCC. Então, assim, é muito importante ter essa cancela eletrônica ali para dar visualização, para que não só motoqueiro, mas também os carros acabem não se acidentando. E quem se acidenta é trabalhador que está voltando do trabalho ou está indo trabalhar. Tá certo? Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Em votação, o requerimento está aprovado. Próximo item. Item 7. Requerimento número 94/2026, do vereador Erasmo Cardoso Pereira, Erasmo da Saúde. Ofício ao senhor prefeito, solicitando informações detalhadas sobre a situação da criação de um almoxerifado central na prefeitura. Atualmente, a ausência de centralização nesse processo pode ocasionar desperdícios, ocasiões desnecessárias, falta de materiais em unidades essenciais e dificuldades na gestão de estoque. A implantação de um almoxerifado centralizado tem por objetivo otimizar o controle, o armazenamento e a distribuição de materiais e insumos utilizados pelas diversas secretarias e setores da administração municipal, permitindo também a padronização dos procedimentos de recebimento, controle e distribuição de materiais, além de aprimorar a logística e ampliar a transparência na movimentação de itens. Também contribuirá para a redução de custos por meio de compras mais planejadas em maior escala, bem como para a prevenção de perdas decorrentes de vencimento, extravio ou armazenamento inadequado. Ademais, a medida possibilitará a geração de dados confiáveis para o planejamento orçamentário e de aquisições, fortalecendo a eficiência da gestão pública e garantindo a utilização mais racional, transparente e eficaz dos recursos públicos e benefício direto da população. Em discussão única. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento está aprovado. Próximo item. Item 8. Requerimento número 95/2026, do vereador Fábio de Souza Silveira, Fábio Balaco. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe sobre a viabilidade, planejamento e previsão para a construção de um centro de atenção às pessoas com transtorno do espectro autista, TA, no município de Sarandi, com estrutura adequada para atendimento especializado e acompanhamento das famílias. Solicita-se ainda que informe se a obra está prevista no planejamento do município, eventual cronograma para sua execução, bem como quais medidas estão sendo consideradas para viabilizar a implantação do centro, considerando a crescente demanda por atendimento especializado
e a importância da iniciativa para a promoção da inclusão e a qualidade de vida das pessoas com TA. Em discussão única. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Balaco. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, a todos que se fazem presente, a todos que nos acompanham pela internet. Estamos no mês de abril, mês azul, mês da conscientização do autismo, uma causa nobre e importante. Fico feliz de ver outros vereadores também levantando essa bandeira com requerimentos dessa área. As famílias precisam muito de ajuda. Em Sarandi nós temos a APAS, a Associação de Pais e Mães Autistas de Sarandi. Desde o seu início a gente esteve presente na fundação, acompanhando os trâmites. E sempre era um sonho a gente ter um centro de apoio às crianças autistas. Anteriormente, a gente não tinha os pais, quando tinham seus filhos laudados, eles não tinham onde levar, uma porta de entrada para poder ter esse atendimento. O prefeito Carlos de Paula teve como promessa de campanha esse centro do autismo, foi feito, hoje no espaço que não é de propriedade do município, uma estrutura física relativamente pequena pelo tamanho da nossa cidade. Então, nós fizemos uma programação dentro do nosso gabinete para que a gente pudesse solicitar informações de uma construção de um centro próprio. E a gente foi em busca de detalhes, antes mesmo desse requerimento entrar em pauta, e nós tivemos a informação que essa obra foi licitada. Nós tivemos aí a empresa, a obra foi licitada em 2.500.000, a empresa vencedora ganhou por cerca de 2 milhões. Então, muito em breve, a gente vai começar a ver aí esse sonho se tornar realidade, um espaço próprio do município, para que a gente possa ter o atendimento das nossas crianças autistas, para essas famílias que tanto necessitam. Esse espaço ele vai ser construído ali próximo ao Parque Ecológico de Sarandi, na zona norte da cidade. Então, nós obtivemos essa informação, deixamos o requerimento registrado também, para dizer que a gente é lutador dessa causa também do autista. Então, a gente agradece aos demais vereadores também que sensibilizam com essa área tão importante, que a gente possa continuar avançando, tendo professor de apoio, tendo profissionais capacitados para atender essa demanda que tanto cresce, não só em Sarandi, mas como em todo o estado, em todo o Brasil. A gente sabe que os números são bem alarmantes nessa área do autismo, e a gente tem buscado, enquanto vereador, fazer a nossa parte, colaborar, cobrar do prefeito para que a gente possa ter realmente políticas públicas efetivas para os nossos autistas. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Bianco. É muito importante, vereador. Inclusive, gostaria de participar do seu requerimento, dizer que o autismo no mundo cresce, não é só no Brasil, e a gente tem que ter suporte para atender essas crianças. No passado, eu estava conversando com a minha esposa, no passado não existia muito autista porque o tratamento era desumano. Erasmo? Ele mandava choque, amarrava na cadeira, internava no sanatório lá em Jandaia do Sul. Entendeu? Então, o autista ele era tratado como um doente mental. Era isso. Não sabia o que era uma pessoa diferente. Então, eles achavam que podia fazer qualquer coisa. Isolar num quartinho, passava fome, frio. Então, hoje, a gente está tendo cuidado, e cada vez mais cuidado, isso é muito bom. É importante que a prefeitura está fazendo, importante o seu requerimento, e eu tenho ansiedade que isso comece o mais rápido possível, que nós conseguimos a sala sensorial, e peço ajuda de todos os vereadores para conversar com o prefeito, porque esse dinheiro já está depositado, e faz tempo, essa sala já era para estar implementada. Quem foi a Mandaguari, acho que já viu, tem uma sala no centro de Mandaguari. É uma ansiedade, as mães não só têm ansiedade para ter esse local, mas também para ter a sala sensorial, porque ela faz com que a criança possa falar, possa se expressar. Tem muita criança que não descobre que é autista, quando descobre já é tarde, mas ela tendo a sala sensorial, ela pode aprender, e muito. Isso é importante.
Então é importante, eu vou ter reunião semana que vem com o gabinete do prefeito para tratar desse assunto, né? E peço apoio de todos os vereadores, porque se o dinheiro está depositado, o porquê não foi implementado até agora a sala sensorial. Mas está de parabéns, Vossa Excelência. Muito obrigado. O requerimento continua em votação. Em discussão. Em votação, o requerimento está aprovado. Próximo item. Item 9. Requerimento número 96/2026, do vereador Gilberto Messias de Pinas. Gil, ofício ao senhor prefeito solicitando que informe se há estudo ou planejamento para a criação de um centro esportivo comunitário no Jardim dos Ipês. A presente solicitação visa informar aos moradores que solicitam um espaço adequado para a prática esportiva, lazer e convivência social, contribuindo para a qualidade de vida da comunidade. Em discussão única. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento está aprovado. Próximo item. Item 10. Requerimento número 97/2026, da vereadora Tainá Menegazzi Maciel. Tai Menegazzi. Ofício ao senhor prefeito, bem como à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando que prestem as seguintes informações. 1. Considerando a aquisição de tratores cortadores de grama, modelo TS 148, marca Husqvarna, no ano de 2021, por meio do pregão eletrônico número 65/2021 e contrato número 295/2021, vinculados aos empenhos número 6.975/2021 e número 7.196/2021, com valores aproximados de R$ 16.660 e R$ 16.600, respectivamente, identificados pelos números de série 06142 1A 002065 e 061421A 002061. Informe-se qual a unidade administrativa e quais servidores são responsáveis pela guarda, controle e utilização dos referidos equipamentos. 2. Apresente-se relatório retratado de utilização dos equipamentos desde sua incorporação ao patrimônio público, contendo a indicação dos períodos de efetivo uso, locais de atuação, eventual interrupção de sua utilização. 3. Informe-se os equipamentos encontram-se em pleno funcionamento, especificando, em caso negativo, a data em que houve a paralisação, as causas identificadas e as providências adotadas até o momento. 4. Encaminhe-se cópia integral dos registros de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, desde sua aquisição até a presente data, incluindo eventuais ordens de serviço, orçamentos ou solicitações de reparo. 5. Considerando que os bens constam no sistema patrimonial como ativos, como estados de conservação classificados como novo e utilizável, informe-se se houve atualização recente dessas informações e quais critérios são utilizados para a classificação do estado de conservação dos bens públicos. 6. Informe-se a planejamento ou cronograma para recuperação, substituição ou eventual baixa patrimonial dos referidos equipamentos, caso constata a impossibilidade de uso. 7. Considerando que os equipamentos foram adquiridos com a finalidade de otimizar o serviço de limpeza e conservação dos espaços vinculados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Informe-se de que forma essa finalidade vem sendo atendida atualmente e quais medidas foram adotadas diante da eventual indisponibilidade dos referidos bens. O presente requerimento fundamenta-se em informações obtidas por meio de documentos oficiais que permitem a identificação completa dos equipamentos em questão, incluindo o processo licitatório, contratos de empenhos, notas fiscais e registros patrimoniais, garantindo a plena rastreabilidade dos bens públicos. Além disso, essa vereadora realizou visita em loco no antigo Clube Eldorado, localizada na rua 1º de Maio, número 274, no Parque Industrial, onde foi possível verificar diretamente a situação de ao menos um dos equipamentos mencionados.
Na ocasião, constatou-se que o trator cortador de grama encontra-se sem utilização, com componentes expostos, sinais evidentes de ausência de manutenção e possível inoperância, situação que contrasta com a informação constantes no sistema patrimonial no município, onde os bens configuram como ativos e com estados de conservação classificados como novo e utilizável. Importante destacar que os referidos equipamentos foram adquiridos com recursos próprios e com a finalidade específica de utilizar os serviços de limpeza e conservação dos espaços vinculados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o que reforça a necessidade de esclarecimento quanto à sua efetiva utilização e conservação. Dessa forma, o presente requerimento busca obter informações técnicas e documentais que permitam verificar a correta gestão dos bens públicos, garantindo transparência, eficiência administrativa e respeito ao interesse público. Em discussão única. O requerimento está em discussão. Com a palavra da TAI. Na semana passada, fui pessoalmente ao antigo Clube Eldorado e lá no local tem tratores cortadores de grama. Equipamentos que foram comprados com dinheiro público lá em 2021, por meio de licitação. Ou seja, não é falta de investimento. O investimento ele foi feito. Agora, olha a situação. Equipamentos que deveriam estar trabalhando, mantendo os espaços públicos da cidade, estão parados, com peças expostas, sem manutenção, sem uso, e isso é grave. Porque esse tipo de equipamento não é para ficar encostado. Ele serve para quê? Para cuidar dos campos do município, para manter as praças, para dar condição de uso aos espaços públicos. E aí eu te pergunto, como que a gente explica, por exemplo, o parque ecológico tomado pelo mato, sem manutenção contínua? Porque quando a gente olha essa realidade e, ao mesmo tempo, vê equipamentos que poderiam estar sendo utilizados parados, a pergunta é inevitável. Se o equipamento existe, se foi comprado, se foi pago com o dinheiro da população, por que não está sendo utilizado? Eu fiz o registro da situação. É triste, de verdade. É triste ver um equipamento público que custou mais de R$16 mil cada um, largado, literalmente abandonado. Enquanto isso, a cidade precisa de manutenção, os espaços públicos precisam de cuidado, a população precisa de estrutura. E aí eu saí de lá e fui fazer o básico, fui consultar o portal da transparência. E sabe como esses equipamentos estão cadastrados? Um em estado de conservação novo e outro utilizável. Novo, utilizável. Eu acho que isso não está batendo com a realidade, porque a realidade é essa que eu vi com meus próprios olhos. E é por isso que eu apresentei esse requerimento, pedindo explicações ao prefeito, porque a população precisa entender por que isso está acontecendo e, principalmente, quando isso vai ser resolvido. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Em votação, o requerimento está aprovado. Próximo item. Item 11. Requerimento número 98, 2026, da vereadora Tainá Menegazzi Maciel. Tai Menegazzi. Ofício ao senhor prefeito, bem como a Secretaria Municipal competente, solicitando que preste as seguintes informações. 1. Informar a relação completa de todos os veículos da frota municipal que possuem tacógrafo, indicando placa, secretaria a que estão vinculadas, tipo de utilização, saúde, educação, esporte, etc. 2. Para cada veículo listado, informar data da última aferiação, selagem do tacógrafo, prazo da validade da aferiação, situação atual, válido ou vencido. 3. Encaminhar cópia dos certificados de aferiação dos tacógrafos, emitidos pelo órgão autorizado pelo Inmetro, relativos aos veículos
da frota municipal. 4. Informar se há veículos da frota municipal atualmente em circulação com tacógrafo vencido, irregular ou sem aferição válida. 5. Em caso positivo, informar quais veículos se encontram nessa condição, desde quando estão irregulares, que autorizou sua circulação, quais medidas foram adotadas para regularização. 6. Informar se há planejamento ou cronograma atualizado para nova aferição dos tacógrafos da frota municipal, considerando o prazo legal de validade dos equipamentos. O presente requerimento tem por finalidade exercer o dever constitucional de fiscalização dos atos do Poder Executivo, especialmente no que se refere à segurança no transporte de passageiros, realizada por veículos da frota municipal. Destaca-se que o município de Sarandi realizou o pregão eletrônico, número 145/2022, processo administrativo número 277/2022, cujo objetivo foi registro de preços para serviços de selagem, ensaio e manutenção de tacógrafos, com fornecimento de peças e aquisição de insumos destinados aos veículos da frota municipal. O referido certame foi devidamente homologado, com formalização de atas de registro de preços e contratação de empresas especializadas, evidenciando que a administração pública reconheceu a necessidade de manutenção e regularização dos equipamentos. Além disso, no ano de 2026, foi publicada convocação oficial no Diário Oficial do Município para a realização de vistorias obrigatórias no transporte escolar, na qual se exige expressamente a aferição do tacógrafo por órgão autorizado pelo Inmetro. Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 22/1/2026, edição 3.453. Reforçando a obrigatoriedade legal a relevância do tema para a segurança dos usuários, ocorre que essa vereadora recebeu denúncia no sentido de que veículos, especialmente vans e ônibus, estariam realizando viagens com tacógrafos vencidos ou sem aferição válida, inclusive com conhecimento e responsabilidade pela gestão, o que, se confirmado, representa grave risco à segurança dos passageiros e possível descumprimento da legislação vigente. Diante disso, torna-se imprescindível o esclarecimento detalhado da situação atual da frota municipal, a fim de verificar as exigências legais estão sendo efetivamente cumpridas. Em discussão única. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereadora Thay. Recebi denúncias nos últimos dias de que veículos da frota municipal, especialmente vans e ônibus, estariam realizando viagens com tacógrafos vencidos ou sem aferição válida. E por isso eu apresentei esse requerimento, perguntando de forma objetiva quais são os veículos que possuem tacógrafo, quando foi feita a última aferição, qual é a validade desses equipamentos e se hoje existem veículos rodando de forma irregular. Porque aqui não tem espaço para dúvida. Ou está regular ou não está. E é importante explicar para a população o que é isso. Tacógrafo é o equipamento que registra informações como velocidade, tempo de percurso, tempo de parada e jornada de condução do veículo. Ou seja, não é um detalhe burocrático, é um instrumento de controle e de segurança. Serve para fiscalizar a operação do veículo e para dar mais proteção a quem está sendo transportado. E o que mais me chama a atenção é que o município já realizou o pregão eletrônico número 145 de 2022, publicado em 14 de fevereiro de 2023, com o objetivo de contratar serviços de selagem, ensaio e manutenção de tacógrafos para a frota municipal.
Ou seja, a prefeitura sabia da necessidade, planejou, licitou e contratou empresas para isso. E tem um ponto técnico que precisa ser dito aqui com muita responsabilidade. O tacógrafo não vale para sempre. A aferição tem prazo de validade, em regra de 2 anos. Então, vamos fazer uma conta simples. Se esse processo foi feito em 2023, pela lógica, a validade desses equipamentos alcançaria, em média, o ano de 2025. E nós já estamos em meados de abril de 2026. Ou seja, se não houve nova aferição depois disso, esses equipamentos podem estar vencidos neste momento. E se estão vencidos, os veículos podem estar circulando em desacordo com a legislação. Por isso eu apresentei esse requerimento. Não é para criar uma narrativa, é para ter resposta objetiva, é para saber se os veículos que transportam pessoas nessa cidade estão dentro da lei ou não. Porque quando a gente fala de transporte, a gente está falando de segurança. E quando a gente fala de segurança, não existe meio termo. Ou cumpre a regra, ou coloca vidas em risco. O requerimento continua em discussão, em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item. Item 12. Requerimento número 99/2026, de todos os vereadores. Ofício ao senhor prefeito solicitando que preste as informações diligenciadas no requerimento contido no ofício número 1/2026, PVM, do programa Vereador Mirim, referente à pauta do dia 14/4/2026, em discussão única. Requerimento em discussão, em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item. Item 13. Projeto de lei número 3.595/2025, Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre o processo administrativo para apuração de responsabilidades e aplicação de sanções por infrações cometidas em licitações e contratos no âmbito administrativo público municipal de Sarandi, nos termos de Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, em segunda discussão. Projeto de lei em segunda discussão, em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. O projeto está aprovado. Próximo item. Item 14. Projeto de lei número 3.612/2026, do vereador Aparecido Bianco, o qual dispõe sobre a prioridade na oferta de vagas em centros municipais de educação infantil, CMEIs, na rede pública municipal, para crianças filhas de mãe solo, no município de Sarandi, e das outras providências. Em primeira discussão. Projeto de lei em primeira discussão. Aqui está em primeira. Projeto de lei em segunda discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. O projeto está aprovado. Próximo item. Item 15. Projeto de lei complementar número 676/2026, do Poder Executivo Municipal, o qual altera a lei complementar número 397, de 12 de janeiro de 2022, na forma que especifica. Em discussão única. Questão de ordem, senhor presidente. Temos aqui o projeto substitutivo número 30, de 14 de abril de 2026, em discussão única. Senhoras e senhores, estamos colocando aqui o substitutivo em votação, em discussão. Com a palavra o vereador Balaca. Gostaria de cumprimentar o diretor César Foz, diretor da Autarquia de Águas Sarandi, a Thelma, a Maiara, a Cris, o Vanto, servidores da Autarquia de Águas, sejam muito bem-vindos a essa Casa de Leis. Temos agora o projeto substitutivo relacionado à Autarquia de Água, às progressões dos servidores públicos. É um questionamento, uma causa, uma luta antiga de poder fazer essa equiparação das progressões, o índice inflacionário. Só para os senhores terem ideia, as pessoas que nos acompanham pela internet, terem noção desse projeto, a importância para cada servidor da Autarquia de Águas, eu também que sou servidor licenciado da autarquia, um abraço a todos os servidores. A gente tinha as progressões dos funcionários e não tinha uma equiparação
né, do reajuste da inflação. Então, um servidor que entra hoje ali no nível médio tem uma graduação, ele tem essa progressão, mas não era feita essa correção que impacta diretamente no salário desse servidor. Então, foi um diálogo muito grande, né? Estudos, inclusive, para que a gente pudesse fazer essa aplicação. Esse projeto está sendo discutido hoje. Propomos para colocar em regime de urgência para poder dar celeridade nesse processo também e que vai ajudar diretamente a vida de cada servidor, né, nessa progressão. Né? Existem 4 níveis. Hoje, o fundamental, o médio, né, o ensino superior e a pós-graduação. Então, para o servidor da autarquia, é um projeto de suma importância. Né, peço aí que todos os vereadores tenham a sensibilidade de votar favorável a essa matéria, que realmente é a justiça fiscal, né, que já é aplicado no município, em outras esferas, órgãos públicos, e que a gente possa também garantir esse direito agora aos servidores da autarquia de Águas, né, que tanto merecem, trabalham 24 horas, 7 dias por semana, se dedicando e cuidando de cada cidadão sarandiense, e já deixar aqui também a minha condição de voto favorável nessa matéria tão importante. O projeto substitutivo continua em discussão. Com a palavra, vereador Bianco. Som. Está aí uma coisa que dá gosto de votar. Para quem está em casa, para entender melhor, né, se a pessoa faz o ensino fundamental, ele tem um reajustinho lá no salário. Se ela faz o médio, outro reajuste. Se ela faz a pós-graduação, outro reajuste. Para você que está em casa, para entender o quanto está aumentando, o pessoal pode achar que é muito dinheiro, né? Mas não é não. É pouco. É o meu ponto de vista. É pouco dinheiro para o servidor. Vai aumentar R$ 24,22 para o fundamental, vai aumentar R$ 29,07 para o médio, para o superior R$ 38,76 e para a pós-graduação R$ 38,76. Essa é a tabela que chegou para a gente. Se eu estiver errado, depois alguém me corrija. Né? Então, eu acho pouco. Porque você imagina, a pessoa trabalha o dia inteiro, cansa, vai estudar, e a maioria na escola particular, né, na universidade particular, e depois paga caro, 300, 400 reais, às vezes até 500, né, soma tudo isso, para depois receber isso aqui. Vocês entenderam? É pouco. Do meu ponto de vista, é pouco. Mas é um avanço. Então, eu fico muito contente quando vem uma pauta dessa para ser votada aqui. Né? Eu queria ficar mais contente ainda. Na verdade, está sendo equiparado. Eu acho que a prefeitura deveria aumentar o dela para aumentar da autarquia também. Acho que esse seria o correto. Eu acho que uma hora dessa o prefeito vai fazer isso. Espero que faça o mais rápido possível, porque a pessoa estuda e tem que ser incentivada. Para mim, eu acho pouco. Né? Mas é importante esse pouco que está sendo dado, e eu espero que seja dado mais, porque as pessoas precisam se aprimorar, precisam estudar, e esse incentivo tem que ser maior para que isso aconteça. Tá certo? Obrigado, Foz. Obrigado a todo mundo. Obrigado ao Vando. O Vando, nós tivemos várias lutas lá pelo asfalto do Nova Independência, né, Vando? Várias junto com o Padre Décio. Prazer estar aqui, Vando. Um abraço. O projeto substitutivo continua em discussão. Quero aqui também deixar minhas palavras, agradecer aqui o prefeito por ter corrido atrás disso aí, o César, por estar junto ali, a todos os funcionários, parabenizar a todos, né? Realmente o aumento é um aumento pouco, mas é um aumento que vem junto com a pessoa estar aprimorando, estudando, e com certeza o César, o prefeito, vai estar sempre buscando as melhorias a partir desse primeiro caminho, né? Já é um passo à frente. Tá bom, gente? O projeto substitutivo continua em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. O substitutivo está aprovado. Agora o projeto de lei em discussão, única, em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. O projeto está aprovado. Próximo item. Item 16. Projeto de lei complementar número 677, 2026, do Poder Executivo Municipal, o qual eleva o número de vagas de cargos efetivos do magistério, na forma que é específica, em discussão única. Questão de ordem, senhor presidente, temos aqui o projeto substitutivo número 31, de 22 de abril de 2026, em discussão única. Senhoras e senhores, estamos colocando aqui o projeto substitutivo em discussão.
Em votação, os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. O projeto substitutivo está aprovado. Agora o projeto de lei em discussão única. Com a palavra, a vereadora Thay. Quando esse projeto chegou nessa casa, ele previa a criação de 80 novas vagas para professores de 40 horas. E aqui, ninguém é contra ampliar o quadro da educação. Muito pelo contrário. Se tem uma área que precisa de estrutura, é a educação. Mas o que aconteceu depois? A própria prefeitura voltou atrás, encaminhou um substitutivo e reduziu esse número de 80 vagas para apenas 5 vagas. E isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque o próprio executivo, ao fazer os cálculos e avaliar a folha, percebeu que não tinha condições de sustentar aquilo que tinha proposto. E é exatamente isso que eu venho alertando nessa tribuna há meses. Porque quando se trata de educação, não dá para anunciar uma coisa sem ter capacidade de executar. Se hoje o município não consegue ampliar o número de professores, então é preciso fazer escolhas. Vamos rever a estrutura da máquina pública. Vamos discutir os mais de 170 cargos comissionados que a prefeitura mantém. Vamos reorganizar a folha com responsabilidade, porque, no fim das contas, é uma questão de prioridade. Não dá para dizer que não consegue ampliar o número de professores e, ao mesmo tempo, manter uma estrutura inchada. E aqui precisa ficar claro, não foi a Câmara que reduziu, foi o próprio Executivo. Ou seja, a necessidade existe, mas a execução não acompanhou o discurso. Então, o que estamos votando hoje? Não é só um projeto de vagas, é um retrato da gestão. Porque a diferença entre o discurso e a realidade está exatamente aqui. Anunciaram 80, entregaram 5. E eu sempre digo, quem vive de promessa é campanha. Gestão pública exige planejamento e prioridade. Por isso, o meu voto aqui é responsável. Reconheço o avanço possível, mas deixo um recado claro. Sarandi precisa decidir aonde quer investir. E, para mim, a prioridade é a educação. Muito obrigada, senhor presidente. O projeto de lei continua em discussão única. Com a palavra, vereador Bianco. E esse projeto é importante. Eu ficaria mais contente se a gente estivesse votando 80 e não 5. Que a gente sabe que precisa dos 80 ou mais. 5 é pouco, mas estamos votando 5, né? Então, assim, e o projeto chegou aqui com alguns erros também, de nomenclatura, e que foram corrigidos. Isso é importante colocar aqui, porque a gente vem cobrando sempre dos projetos chegarem errados. Ele veio errado e foi corrigido o erro. Então, assim, a gente fica contente em votar um projeto em que aumenta o número de professores na cidade de Sarandi. Isso é importante. Temos aí o problema de números para adequar. A gente espera que a prefeitura organize isso o mais rápido possível, para que a gente possa, planeje, se organize, para que a gente possa contratar, não 5, mas os 80 professores que estava previsto. Tá certo? Muito obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, vereador Balaco. Bom, novamente aqui na tribuna, esse projeto a gente acompanhou, já vem acompanhando há um certo tempo, essa demanda da educação do município de Sarandi, para a gente poder aumentar o quadro, aumentar as vagas. E realmente, né, o município, a modalidade agora ofertada
se falando das parcerias filantrópicas, é necessário que o aluno esteja na sala de aula para que a gente possa, de fato, ao inserir a matrícula no sistema, poder ter esse recurso de volta para aumentar o número de professores efetivos dentro do nosso município. Então, nós temos notado o esforço da secretária Sheila, a sua equipe pedagógica, para poder aumentar esse quadro da contratação de professores. Esse projeto foi encaminhado já há um certo tempo, então o índice que nós tínhamos é equiparado ao final do mês de março. Então, a gente está muito otimista, pensando positivamente que nesse mês a gente tem uma melhora no índice, na arrecadação do município, para que a gente possa, pouco a pouco, ir aumentando esse quadro, né? A gente tem algumas legislações, algumas leis que é preciso seguir. Não era vontade do município reduzir esse quadro de 80 para 5, né? Mas devido às legislações, a gente teve que fazer essa adequação e acredito que muito em breve, né, o governo municipal, o Poder Executivo, encaminhará para a Câmara novos projetos para aumentar o quadro, para fazer também o reajuste que foi acordado na reunião entre o sindicato, vereadores e Secretaria de Educação. De acordo com a melhora do índice que a gente tiver nos próximos dias, a gente vai avançando nessa pauta importante, que é a educação e a saúde, como eu sempre digo, tem que ser prioridade no município de Sarandi. O projeto de lei continua em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantam. O projeto está aprovado. Próximo item. Encerrou os itens, presidente. Quero aqui também agradecer o voto dos vereadores, né? Esse projeto muito importante. Como já disseram os vereadores, realmente, se fosse possível nós estar votando os 80, os 100, os 150, seria maravilhoso. Mas sempre eu digo, já é um primeiro passo, né? Agora correr atrás, logo vai estar voltando outros projetos aqui para nós estar votando. E parabéns a todos aqui e aos professores também, né? E com certeza os familiares vão ficar tudo mais contente, né? Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usar da palavra no grande expediente. Fábio de Souza Silveira. Com a palavra, vereador Fábio. Nós colocamos duas matérias na sessão de hoje, de nossa autoria do nosso gabinete, que é pedindo para aumentar as consultas na área de ginecologia. A gente sabe que o município tem avançado bastante também nas questões de saúde, e a gente reforça esse pedido. Pessoas procuram o nosso gabinete diariamente, acredito que procuram também o gabinete dos demais vereadores, solicitando uma melhora no atendimento dessa área ginecológica, né? Então, a gente solicita, a gente sabe que o município tem procurado atender essas demandas. Os clínicos gerais, né, geralmente fazem aí, esses atendimentos, mas a gente solicita que a gente possa contratar médicos na área de ginecologia para ampliar esse atendimento. Fizemos também da Casa do Autista, que a gente trouxe a explicação aqui dos requerimentos, e também anunciar, né, a assinatura de ordem de serviço que a gente teve presente na última sexta-feira da ponte, que vai ligar o Jardim Nova Independência, Jardim Aurora, ao Jardim Paulista e Maringá. Uma obra importantíssima para Sarandi, mais mobilidade urbana, né? A gente vê até alguns questionamentos nas redes sociais que nos deixam tristes, de pessoas criticando essa conquista importante, né? Eu acredito que a gente tem que avançar. Para quem mora na região norte da cidade sabe da importância dessa obra, trabalhadores que se deslocam diariamente em determinadas regiões do município de Maringá, outros municípios como, de repente, Astorga, Santa Fé, que usa aquela região, sabem da necessidade. Inclusive, conversava com alguns motoboys também, eles falaram que vai ser muito importante na questão das entregas, a agilidade que essa obra vai trazer, né? Uma obra de mais de 2 milhões, teve o empenho, o apoio também do deputado delegado Jacovós, o deputado Ademar Traiano, que era presidente da Assembleia Legislativa do Paraná na época, ajudou na intermediação. E nós, enquanto Câmara, né, também fizemos a nossa parte em projetos que precisaram para poder essa ponte ser deliberada, né? Então, a gente vê algumas pessoas tentando distorcer essa informação, falando que não tem mérito da Câmara, quando de fato tem. Para que essa ponte pudesse ser construída, passou o projeto nessa Câmara Municipal para que fosse avançada essa obra. Então, dai a César o que é de César, né? Então, a Câmara teve seu mérito, sim, teve a sua participação nessa obra. Então, é importante a gente deixar registrado aqui na sessão, que fique em ata também registrado, que essa ponte teve, sim, a colaboração da Câmara Municipal e desses vereadores que votaram favoráveis a essa obra, né? O projeto foi doado
Agradecer também ao Vignoto, a IMHX Imóveis, que fizeram a doação do projeto dessa ponte. Então, a empresa já fez a assinatura da ordem de serviço, nós estivemos acompanhando, alguns vereadores também estiveram por lá, e muito em breve essa obra inicia e vai transformar a vida de muita gente que precisa se deslocar a Maringá todos os dias e outros municípios na região norte da cidade. Eu gostaria de deixar registrado essa obra tão importante. E também lembrar a população de Sarandi, amanhã nós vamos ter o feirão de empregos, né, parabenizar a secretária e primeira-dama do município, a Janaína. Mais de 400 vagas de emprego serão ofertadas amanhã na Praça Ipiranga, no salão da paróquia Nossa Senhora das Graças. Então, oportunidade para aqueles que estão nos acompanhando aqui na sessão, né, se souber alguém que precise de emprego, essas vagas, mais de 400 vagas, né, diversas empresas, tanto de Sarandi quanto da região metropolitana, estarão presentes nesse feirão para poder ofertar essas vagas nas mais diversas modalidades. Então, uma ação importante do governo municipal também, de ofertar essas vagas para a nossa população. O Paraná é um município que gera muito emprego. Sarandi tem feito sua parte junto à Agência do Trabalhador, a Ruana, os servidores do desenvolvimento econômico, que se esforçaram para organizar esse evento importante. Então, portanto, amanhã, das 9 da manhã às 4 da tarde, esse feirão de empregos em Sarandi, né, a gente pede que realmente publiquem essa informação, peço para que os demais vereadores também repliquem essa informação para levar essa informação a quem de fato precisa e precisa aí se realocar no mercado de trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Erasmo Cardoso Pereira. Próximo vereador. Gilberto Messias de Pinas. Próximo vereador. João Francisco do Nascimento. Próximo. Tainá Menegas Maciel. Próximo. Aparecido Bianco. Com a palavra, vereador Bianco. Som. Eu me lembro muito bem, né, ao líder de governo, que nós votamos aqui nessa casa de lei, sim, né, pedindo urgência naquela passagem lá. E eu quero relembrar o que eu disse aqui da última vez que nós votamos. Faz tempo, mas minha memória ainda funciona. Nós não precisamos só de uma passagem. Precisa de outra passagem perto do Parque Ecológico e outra passagem depois daquela ponte ali. Ela ficaria no meio. Por que eu digo isso? Porque Sarandi, naquela região, vai crescer até 8. Já tem mais 2 loteamentos que estão liberados lá. Vossa Excelência viu. 2 loteamentos. Aquilo ali, em 2, 3 anos, é só casa geminada. Governo federal, quero aqui parabenizar o governo Lula, abaixou a taxa de juros e aumentou o crédito. Quem vai ter que trabalhar dobrado vai ser o Foz, fazendo ligação de água, porque vai encher de geminada naquela região. Não vai ficar igual o Jardim dos Ipês. Vai ficar igual, muita geminada. E ali nós precisamos de outras passagens naquele local. Essa é uma conquista, mas tem que vir mais conquistas. A gente tem que começar essa casa de leis, começar cobrando aí, né, buscar mais projetos, né, para que a gente possa ter outras passagens para a mobilidade urbana da cidade de Sarandi. Porque sair de Sarandi de manhã cedo, só quem pega o trampo 8 horas da manhã sabe o que é. E chegar também. Nas perimetrais, é um caos. É ter paciência de Jó para entrar ou para sair na cidade de Sarandi. Outra coisa que eu queria falar, né, senhor presidente, eu quero falar aqui sobre a causa animal, que muita gente trata como algo secundário, mas não é. Isso é uma questão de saúde pública, de respeito, responsabilidade do poder público. Nosso mandato vem atuando nisso num projeto de lei que conscientiza a indicação de uma criação de uma Secretaria do Bem-Estar Animal. É um centro de atendimento e também de um plano municipal para organizar as políticas de reformas sérias. Hoje, o município não tem estrutura suficiente e quem acaba segurando essa situação são os protetores e os voluntários. A gente precisa sair do improviso, ter uma política pública de verdade, com planejamento, equipe e ações contínuas, para combater o abandono, maus tratos e dar dignidade aos animais. Essa semana, a gente avançou na prática. Assim articulamos com o programa Castra Mais Paraná 2, estão sendo realizados 600 castrações aqui na cidade de Sarandi, entre os 2 dias, o dia de ontem, o dia de hoje e o dia de amanhã. Para quem não sabe, é lá no Bom Dia, da Borsari Neto. Lá está acontecendo as castrações. Né? Isso mostra que quando a gente corre atrás, as coisas acontecem. A gente vai
seguir trabalhando para que essa causa tenha espaço, seriedade que merece. Eu fiz questão de ler para ficar gravado, porque a gente vem fazendo a cobrança e tem apoio dessa casa. Queria agradecer todos os vereadores, né, inclusive participam também dos requerimentos, porque nós temos um caos instalado na cidade de Sarandi. Né? Quando um animal é atropelado, você não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. E as pessoas, elas acham, né, que a gente é veterinário. E a gente não é veterinário. O vereador não é veterinário. Tem que correr atrás, a gente corre, a gente dá um jeito. Quem acaba socorrendo a gente, por incrível que pareça, são os protetores. São os protetores que acabam socorrendo a gente. Então aqui a gente não entende muito da causa animal. Estamos aprendendo agora, eu estou aprendendo muito. Por isso que eu estou sabendo que tem que ter a Secretaria do Bem-Estar Animal para atender os bichinhos. Tem que ter lá um médico veterinário, tem enfermeiro veterinário. Sem isso, nós nunca vamos ter solução para o problema. Sempre a gente vai apagar fogo. Ah, foi atropelado, ou vamos tentar resolver. Ah, tem uma casa cheia de animal com maus tratos. Vamos tentar, e está difícil. Estão sobrecarregados. Esse pessoal que cuida dos animais são sobrecarregados. A gente olha para Maringá e vê um exemplo. Lá tem a Secretaria do Bem-Estar Animal, né? Cuida bem dos animais, tem médico veterinário, tem ração para os animais. E quando você tem a secretaria, você recebe do governo do estado, você recebe do governo federal. E não é pouco dinheiro não, presidente. É muito dinheiro. Quando você tem a secretaria, vem muito dinheiro do governo federal. Então a gente precisa ter aqui uma secretaria para receber dinheiro do governo federal para tratar bem dos nossos animais. Tá certo? Muito obrigado. Próximo vereador. Belmiro da Silva Farias. Próximo. Cláudio de Souza. Próximo. Encerrou, presidente. Agradeço a presença de todos que se fazem presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Nada menos de se tratar, declaro encerrada a sessão. Tchau para mim, que eu tenho que...